Olá, boa noite. Está começando o programa Não é Bem Assim e hoje nós vamos continuar falando nessa do trabalho do Executivo aqui de Montenegro. Nós recebemos novamente aqui no Não é Bem Assim o prefeito do município, que é Luiz Américo Alves Aldana, e também o chefe de gabinete, Walter Robalo. Mais uma vez, Não é Bem Assim. Muito obrigada pela presença de vocês. Graças. A gente tinha conversado em setembro, né? Eu recebi vocês dois em programas separados para falar de como estava sendo esse início, né, de gestão. Eram apenas 3 meses, né? Eu lembro que comentaste mesmo de 90 dias, né? Era o marco dos 90 dias. Passado mais esse período, agora já um pouco mais de 6 meses de atuação aí no governo de Montenegro. Como está? Passar a palavra para o prefeito. Dia 25 é que fazemos mais. Estamos há 6 meses. Dentro do que esperávamos no aspecto ideológico, de discussão, de debate, de aprofundamento de questões até então não elaboradas junto à população, palavras novas que surgem, conceitos novos, uma maneira diferente de agir. Relativamente, isso vai fomentar a discussão. As pessoas passam a poder opinar, a participar do governo mais efetivamente, com efetividade, as pessoas, a população. Tanto o agricultor da zona rural, quanto a pessoa urbana, o industrialista, os operários em geral, os profissionais liberais passam a participar com mais efetividade de um plano de governo que foi feito às pressas, em cima já de algo pré-existente que não tinha efetividade, tá? Que era o programa de governo anterior, que de fato existia no papel, e nós fomos lá e buscamos aqueles compromissos com a população e fomos às gavetas, né, buscar projetos que já pré-existiam, inclusive projetos como na Ramiro Barcelos, a pensão ali da esquina, que é de 2003, é um projeto do Ivan Jacó Zimmer, é o prefeito. Quando o prefeito, então, ele teve aquela ideia e nós apenas operamos. Em 2015, a verba teria que ser devolvida. Então, nós aproveitamos a ocasião e fizemos, então, a revitalização daquela parte da rua Ramiro Barcelos. Mas isso é só um exemplo, né? Dentro de mais de 60 novas obras e outras em andamento que apareceram nesse curto período. Quer dizer que dá uma média aí de 10 novas obras num período a cada mês. É mais ou menos isso. E algumas já serão concluídas esse ano, outras serão concluídas ainda no ano que vem. E mais ainda os projetos, os compromissos que nós estamos assumindo em relação a outras questões que são prementes aí. Nós temos situações gravíssimas que estão sendo atacadas, muito antigas. O cais, por exemplo, está na iminência de desabar, e uma grande parte dele, cerca de 1/3 do cais, está na iminência de desabamento. Então, nós estamos tomando providências, né, para que isso não ocorra. Isso é só um exemplo. As estradas do interior, também em péssimas condições, desde 1947, recebendo o mesmo tratamento, passam a receber outra espécie de tecnologia de manutenção de estradas, e assim vai. A ideia do agronegócio, ela mudou completamente. A ideia da produção de energia, da biomassa, do ambiente sustentável, tudo isso vai sendo alterado em apenas 6 meses de atividade. A pedagogia das novas escolas, pelo menos uma, ela passa a receber outro tratamento. A preocupação não é mais predial, ela passa a ser uma preocupação com a pedagogia mesmo. Nós vamos ter uma formação diferenciada de nossas crianças, dos nossos alunos, a partir desde o momento dos 9 meses, quando entram no que se chama creche, na educação infantil, já ali eles passam a ter uma educação completamente diferenciada do que teve até hoje
aqui na região de Montenegro. Então, de um modo geral, a economia estável, estamos bastante tranquilos quanto a isso. Sabemos das dificuldades que tem no aspecto monetário no país, no aspecto monetário que vai refletir, né, nos municípios. Sabemos, temos consciência disso aí, estamos tomando todas as providências para evitar que o impacto não seja tão desfavorável à nossa região, a região do Vale do Caí e principalmente Montenegro, que nós governamos. Walter, gostaria de complementar de alguma forma? Boa noite. Na verdade, desses 6 meses, 3 meses agora, depois que eu estive aqui, a gente já consegue visualizar um novo norte para a cidade, né? Na parte política, uma nova conduta, né? Isso é o fundamental que a gente sempre falava. Com a coerência, a busca incessante por obras, que nós sempre brigamos por isso, né? Agora em dezembro, com as últimas licitações que estão saindo, nós temos licitações até o último dia útil do mês de dezembro. Dia 30 tem licitação saindo. Então nós vamos estar com 62 obras em andamento e algumas vão ser dar ordem de início para ser complementada no próximo ano. Na parte de educação, aqui que o prefeito estava falando, o grande salto que nós vamos dar agora com esse convênio com o Liberato será a iniciação científica, né, nas séries iniciais. A parceria com o Google, que está sendo firmada também, já está em andamento. É inédito. No Brasil, ninguém quis fazer essa parceria com o Google e o prefeito aceitou esse desafio. Na realidade, temos que esclarecer para a população que o Google Brasil está virtualmente instalado em Montenegro e já atuando, virtualmente instalado em Montenegro e já atuando. Isso é uma grande notícia, né? Está instalado, já funcionando, trabalhando, atuando junto à Secretaria de Educação. E educação era sempre uma bandeira, né, na verdade, do governo. Assim, a educação sempre foi muito caro para nós, principalmente para o prefeito Aldana, que foi, inclusive, presidente do Conselho de Educação, né? Então, a educação é, digamos, a menina dos olhos dele, porque base de tudo, né? Mas, fora isso, a gente não descuidou de obras, de dar atenção para a periferia, que sempre foi o nosso grande batalha de muitos anos. A gente queria ver a periferia. Uma outra coisa, né, Karine, a gente recuperou a autoestima da cidade hoje. Hoje a cidade está mais tranquila, buscamos a paz, buscamos não um confronto, a gente quer uma harmonia, quer que todo mundo viva bem. Essa cidade é maravilhosa, né? Então a gente quer humanizar, inclusive começando pelo trânsito, né? Essas sinaleiras são um exemplo aqui da Capitão Porfírio com Oswaldo Aranha e lá embaixo. Essa aqui, inclusive, teve mortes, né? Isso nos choca muito, que pessoas próximas a nós. E os funcionários, né? Plano de carreira, o plano de saúde que foi complementado, já foi um dos primeiros atos. Falando em educação, o Plano Municipal de Educação foi assinado pelo prefeito Aldana. Então, foi começado por mim e foi finalizado por mim, que nunca teve. Isso 143 são coisas anos de história não palpáveis. Hoje, acho que a cidade tem um rumo. É isso aí. Hoje temos um rumo, a cidade tem um rumo hoje. Então, a gente precisava dar um norte para a cidade, né? Ironia do destino, estamos aqui hoje, uns 6 meses depois, dando boas notícias, né? E acho que vamos ter mais boas notícias aí. Com certeza. E esse caminho traçado, ele foi meio que acontecendo assim conforme foram vendo as necessidades, ou era realmente já uma vontade, não precisa ter esse norte, a cidade precisa ter esse alinhamento? Na verdade, até por coincidência, agora à tarde nós estávamos falando sobre isso, trocando umas ideias com o prefeito ali, antes de vir para cá, e ele disse: não, Walter, tem que ter vontade de fazer, basta ter vontade, tem que querer fazer, e que tu vai e faz, né, prefeito? Faz, tá aí. A gente viu nesses 6 meses que a maioria das coisas é a falta de vontade política, né? Claro que não tem nada fácil, né? Nada fácil. Trabalhamos muito, com certeza, mas a gente vai fazer bastante coisa. Quando se trabalha com metas, e são diversas as metas, precisa dos objetivos realizados. Vai realizando objetivos, vai realizando até chegar à meta. Mas o norte, ele fica definido pela própria organização do Estado brasileiro. E para nós sempre foi, desde jovens, sempre
tivemos essa militância, esse pensamento, que as coisas deveriam ser equilibradas, tanto uma economia forte, quanto uma vida social, um serviço público fortalecido. Então, o que houve? O tema economia, o que houve aqui em Montenegro? Uma economia que cresce e a questão social, ao invés de acompanhá-la, não, ela decresce. Por quê? Por imprevidência, por problemas políticos. Houve imprevidência. Esses anos todos, houve imprevidência. Eles não conseguiram entender que aquele problema social ia, em algum momento, ser muito mais grave, como é o caso hoje da alto índice de mortalidade infantil, de sífilis, de AIDS, de outras doenças, enfim, inclusive até as plantas estão adoecendo, porque não tiveram a atenção, o cuidado, nunca, naqueles momentos que deveriam estar atentos a isso, não tiveram o cuidado do solo, né? Não entenderam a questão geográfica de Montenegro, isso é fundamental. Eles não entenderam a questão geográfica de Montenegro. O Arroio São Miguel, não compreenderam. Quando deu o problema, foram ver. Esse problema que está vendo aqui, o duto aqui, a gente vinha alertando desde quando estava sendo feito. Não ia dar certo. E não vai dar certo, do jeito que está. Então, tudo isso aí, o respeito ao fluxo das águas, tudo isso aí foi desobedecido. Foi feito, permitindo. Né? Não havia um plano, nunca houve um plano. Deixa acontecer, não é? Agora as coisas aparecem. Montenegro hoje está recebendo cerca de 600, 700 pessoas por ano novas a viverem aqui. Isso nós temos que equalizar essa questão. O governo federal e o governo do estado não estão correspondendo às nossas expectativas, não mandando o 100% das verbas que tem que nos mandar. E nós temos que nos manter. E por isso que trabalhamos 24 horas por dia, todos os dias. A equipe trabalha 24 horas por dia, todos os dias, atento a todos os movimentos. Lá em Brasília, temos gente de Brasília. Aqui em Montenegro, lá em Porto Alegre, lá em Uruguaiana, estamos atentos a todos os movimentos, as questões econômicas e as questões sociais. Esse foi o nosso problema, que hoje nós estamos resolvendo. Mas o norte, então, quais são as políticas de Estado? Políticas de Estado é assistência social, saúde, educação. Bom, como é que nós estamos nesses quesitos? Olha, tem esse problema aqui, tem esse problema aqui e tal, que tem que ser atacado. Aqui está bom, aqui está mais ou menos, tal. Iniciativa privada, direitinho, está tudo funcionando. O que está faltando no setor público? Então, nós vamos agir de acordo com a necessidade. São muitas coisas. Essas estradas do interior, que desde 1947 recebe o mesmo tipo de tratamento completamente ultrapassado, ela vai passar a receber outro tratamento. Por quê? Porque nós nos vislumbramos muito mais do que produzir. Simplesmente uma estrada servir apenas para levar pessoas, levar produtos. Não. Uma estrada passa a ser um problema de saúde. Uma estrada passa a ser um problema de segurança. Não é à toa que iluminamos toda Porto Garibaldi. Porto Garibaldi hoje, todo ele está iluminado. Por quê? Aquela estrada de acesso. Por quê? Porque era um problema de segurança. Então, não tinha uma lâmpada. Como é que uma senhora desce de um ônibus numa faixa como a 386 e vai a pé até o centro da vila de Porto Garibaldi? Não é possível. Não tinha sinalização, não tinha... na frente das escolas passavam os caminhões e carros correndo. Pô, isso em 2015 não é possível. Nós não aceitamos essa realidade. Então, passamos a trabalhar a questão ambiental, e não tem brincadeira isso aí. A questão ambiental em Montenegro é gravíssima. Permitiram, está permitido. Agora nós temos que resolver. O fato é esse. Esse é o nosso norte. Essa é a nossa conduta. Porque a questão ambiental vai afetar quem? Vai afetar a pessoa, a dignidade humana. Então nós vamos agir nesse sentido. E começamos a agir. E são só 6 meses. Quer dizer, diagnosticamos e estamos trabalhando. Esse é o norte. É realizar as políticas de Estado, as políticas públicas. E as demandas, principalmente, prioritariamente, aquela que o municipal, que o habitante do lugar, daquele outro lugar, daquele lugar, precisa. Uma praça.
Ah, não é nada, ó. É sim uma horta, é sim uma lâmpada, é importante sim. É só isso. É só isso. O município aqui, a prefeitura, tem que construir prédios de 20 andares, 30 andares, não tem que fazer nada disso aí. Fazer coisas mirabolantes. Não, nós temos que fazer o que a população precisa. E ela não precisa de um prédio de 20 andares. Ela não precisa de um estádio para 100 mil pessoas. Ela precisa do básico, ela precisa de remédio, precisa de um atendimento médico de imediato, ela precisa ter escola, precisa ter creche, ela precisa ter assistência social, o idoso precisa ser cuidado. É isso que nós precisamos. Não tem mirabolância conosco. Esse é o norte. Política de Estado, assistência social, saúde e educação. E é assim que nós trabalhamos. Tá certo. Então agora a gente vai fazer então um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando ainda das metas e de como vai ser o próximo ano aqui do governo. Nós já voltamos.